redenção, o sacrifício se atualizará, maior mistério da nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como mestre da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isso?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 4, quarto domingo do tempo comum. Esse tempo comum tem as suas particularidades que nós já sabemos. A cor que predomina é a cor verde, que a igreja ensina que é a cor da esperança. E esse verde também simboliza algo que ainda não amadureceu. Então nós estamos nos amadurecendo a cada liturgia celebrada. E quando nós estivermos totalmente maduros, aí esse mundo é pequeno para nós. Aí é hora de voltar lá para o colo do Pai Eterno. Mas até lá, a igreja vai nos propondo a cada domingo meditarmos sobre um tema para a gente, ao longo da semana, entrar nesse processo de mudança de vida. Nesse final de semana, a liturgia nos apresenta um Deus que não se conforma com aquilo que gera morte. Um Deus que não se conforma com aquilo que escraviza o homem. E vem nos mostrar um Deus que arruma formas de vir ao nosso encontro para que a gente não se sinta tão sozinho. Vamos olhar as leituras que nos foram propostas hoje. Primeira leitura, livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, livro da lei, o livro da aliança, capítulo 18. Esse livro foi encontrado dentro do templo. Não se sabe quem é o autor, mais ou menos lá pelo ano 620 antes de Cristo. E o livro já vem nos apresentar uma teologia monoteísta, ou seja, existe um só Deus. Não existe vários deuses. E esse Deus único, ele deve ser adorado em um único lugar, em Jerusalém.
e deve ser adorado por todos os povos, justamente porque esse Deus amou o seu povo a ponto de fazer uma aliança eterna com o seu povo. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É por isso que o povo de Deus precisa ser único. Precisa ser um único povo que adore um único Deus. Portanto, não faz sentido caminhar diferente. E aí o texto desse, ou melhor, todos os textos desse livro do Deuteronômio, num determinado momento da história, foram atribuídos a Moisés, que funciona como uma espécie de testamento para lembrar os compromissos assumidos com Deus. E aí o texto de hoje, da primeira leitura, fala sobre o significado de profetismo. O que é um profeta? Mas o que estava acontecendo para que o autor desse livro pudesse escrever algo sobre profetismo? Estava acontecendo o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. No meio daquele povo tão diferente, começavam a se multiplicar as experiências proféticas. E muitas experiências ligadas a adivinhações, ligadas ao delírio, ligadas ao êxtase. Então era preciso separar o que é um verdadeiro profeta do que é um falso profeta. E hoje, mais ainda, nós precisamos separar isso. E Moisés é o exemplo do verdadeiro profeta. Porque na origem e no centro da vocação de Moisés está Deus. Não está a vontade de Moisés, não está o desejo de Moisés. Não foi Moisés que se candidatou para uma vaga profética, mas ele foi chamado por Deus. Não foi uma iniciativa de Moisés, não foi uma conquista humana, mas foi vontade e iniciativa de Deus. Toda missão profética que não tem Deus na origem é uma missão falsa. Portanto, a consagração de um profeta, ela é uma ação gratuita de Deus, que muitas vezes foge da explicação humana. Só aqui nós já temos matéria suficiente para desmascarar esses falsos profetas das madrugadas dos nossos televisores. Falsos profetas porque anunciam ideias, porque anunciam vontades, não está em conformidade com o plano de Deus, porque querem cada vez mais enriquecer-se a partir da miséria do outro. Quer apresentar um Deus que é vingativo, se você não fizer aquilo que eu estou pedindo para você fazer, Deus vai te castigar. Ou seja, agem como se fossem maiores do que Deus. E quantas vezes Jesus veio nos apresentar um Deus que é amor na sua essência. Um Deus que não quer que ninguém morra, mas que mude de vida, que entre num processo de conversão. Depois o texto diz que o verdadeiro profeta não é aquele que transmite mensagem pessoal, não é aquele que transmite vontades, mas é aquele que transmite a palavra de Deus. Por isso, esses devem ser ouvidos. Meus irmãos, o testemunho profético não é um passatempo, não é algo para as horas vagas, mas é um compromisso que deve ser assumido e vivido com fidelidade. Não é para o padre ou para o missionário angariar seguidores para suas redes sociais. Não é isso a missão profética. Não é para atrair aplausos. Não é para prevalecer a minha vontade. Não é para promover a minha imagem. Mas é para anunciar a palavra. Quando eu anuncio, aí depois vem todas as consequências desse anúncio que Jesus disse na semana passada. Anunciar a palavra, o mundo vai rejeitar, porque o mundo quer coisas boas. A palavra, ela é boa na medida em que eu entro no processo de mudança de vida. A palavra de Deus
não é para passar mel na boca de ninguém, é para provocar uma mudança que começa lá dentro do nosso coração. E essa mudança, ela vai atingindo toda a minha vida, vai atingindo a minha família, e isso é um processo que demora. Por isso que domingo passado eu disse, cuidado com essas pessoas que dormem pecadoras e acordam santas no outro dia. Essas são as piores, porque são falsas, porque são fingidas. Ninguém se converte da noite para o dia. Existe um processo de mudança de vida, que tem uma data para começar, mas nunca vai terminar. Eu começo meu processo de conversão hoje à noite, ou agora, mas esse processo vai se estender ao longo de toda a minha vida. Todos os dias da minha vida eu preciso de conversão. E aí, segunda-feira nós vimos o exemplo de Paulo. Um Paulo que era, do ponto de vista religioso, um excelente religioso. Não tinha que mudar em nada. Do cumprimento da lei, Paulo era um exemplo. Não precisava mudança. Mas Paulo tem um encontro com o amor. E ao encontrar-se com o amor, a mudança foi tamanha que ele não quis nem o seu nome mais. A partir daquele momento ele deixa de se chamar Saulo para se chamar Paulo. Uma mudança que começou dentro do coração. E é essa mudança que a liturgia nos propõe, gente. Não é uma mudança para o outro ver. Não é uma mudança para ficar bonito diante da família, dizer que eu estou agora num processo de conversão. Mas é uma mudança que começa no silêncio do coração. E no coração nós sabemos, só Deus é capaz de enxergar. Então é para Deus a minha mudança de vida. Não é para o outro me aplaudir ou para o outro achar que eu estou sendo um bom cristão. Depois da nossa segunda leitura, tirada lá da carta de São Paulo aos Coríntios, essa segunda leitura é o capítulo 7, 1 Coríntios, o capítulo 7. Já faz 3 semanas que nós estamos meditando essa carta de São Paulo aos Coríntios. Quem participou da missa nesses 3 domingos vai recordar. Há 3 domingos atrás, São Paulo dizia: o nosso corpo não foi feito para imoralidades. Domingo passado, São Paulo dizia: agora o tempo, nós precisamos almejar as realidades futuras, ou seja, nós precisamos do céu. E aí todo aquele contexto em que foi escrita essa segunda leitura. Corinto, no centro da cidade de Corinto, existia um templo dedicado a uma deusa grega chamada Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor. Em torno desse templo se favorecia toda a libertinagem sexual. E aí Paulo começou a perceber como é que um cristão vai viver o cristianismo ou vai viver a palavra no meio desse. Aos poucos, muitos iam se contaminando por aquela situação e iam abandonando a fé e iam participar daquelas orgias que se favorecia em torno desse templo a Afrodite. Então Paulo busca um ponto de equilíbrio diante desses exageros. É por isso que a carta de São Paulo aos Coríntios é uma carta que condena toda a desordem sexual. É uma carta que defende os valores do casamento. É uma carta que elogia o celibato. Paulo reconhece que quem não é casado tem mais tempo para as coisas de Deus, tem mais disponibilidade para as coisas do Senhor. Versículo 32. Ao passo que quem é casado tem que atender primeiro às necessidades da família. Gente, nós precisamos entender bem isso aqui. Paulo não está desvalorizando a vida conjugal. Dá a impressão que Paulo desvaloriza a vida conjugal, mas não é isso. Paulo não está desvalorizando nem a vida conjugal, nem a sexualidade. No capítulo 7 e no versículo 7, ele diz que tanto o casamento como o celibato são dons de Deus. Só que são realidades passageiras.
Por isso, não devem ser absolutizadas. Para Paulo, quem vive o celibato ou a virgindade não é uma pessoa estéril, não é uma pessoa infeliz, não é uma pessoa indiferente às coisas bonitas desse mundo, mas são pessoas generosas que renunciam a um grande bem, no caso, o matrimônio, em vista de uma entrega às coisas de Deus e aos outros. Esse é o segredo. Porque também pode acontecer o contrário. Eu posso me esconder atrás do celibato, ou me esconder atrás de uma virgindade, para fazer da vida do outro um inferno. Eu conheço muita gente assim. Eu tenho 10 anos de padre, não tenho muito, mas nesses 10 anos eu já encontrei muita gente assim, que se gabam de serem celibatários, mas o coração é cheio de coisas do mundo, deseja mal dos outros, cria ambientes desagradáveis para as pessoas, vive mergulhado na fofoca. O celibato não, nós não podemos canalizar isso para as coisas desse mundo. Agora, quando eu canalizo para as coisas de Deus, aí São Paulo vem dizer, são pessoas que se entregam incondicionalmente à vontade de Deus, por isso são felizes. O celibatário não é para ser um homem ou uma mulher triste, não. É para ser um homem ou uma mulher feliz, porque entregou aquilo que tem de melhor para Deus, e agora transforma a sua vida num dom de serviço ao outro. E por fim nós temos o evangelho de hoje, o capítulo 1 do evangelho de São Marcos. Nós já lemos esse evangelho alguns domingos atrás, em que o evangelista vem apresentar Jesus como o Messias, aquele que anuncia o reino de Deus. E aí o evangelho começa dizendo que Jesus estava em Cafarnaum. Geograficamente, Cafarnaum fica às margens do mar da Galileia. Quem são as pessoas que Jesus chamou às margens do mar da Galileia? Simão, André, Tiago e João. Estavam lá pescando e Jesus chama. E diz o texto que era um dia de sábado. E Jesus entra numa sinagoga e começa a ensinar. E a forma com que Jesus ensinava deixa todo mundo admirado. E aí diz o evangelho, porque ele ensinava não como os doutores da lei, mas ensinava como quem tem autoridade. Olha só que coisa interessante. Os doutores da lei eram os responsáveis para ensinar na sinagoga. E de repente entra Jesus lá e vira os holofotes todo para ele, porque ensinava como quem tem autoridade. E aí o povo começa a perceber que os doutores da lei não tinham essa autoridade, porque falavam uma coisa e viviam outra. Por isso não tinha autoridade. Como é triste a gente receber notícias de pessoas que são da igreja, ligadas a comunidades, pessoas consagradas, que perdem totalmente a credibilidade diante dos outros. Como é triste ver isso. Anunciam, mas não têm autoridade. E aí, diante desse evangelho, nós podemos nos perguntar: qual é a nossa autoridade diante do pecado que ronda a nossa casa? Qual é a nossa autoridade diante das propostas dessas novas religiões que vêm extorquir o povo? Será que eu tenho autoridade de dizer, não, eu sou católico, apostólico, romano, eu amo a minha igreja, eu amo a Virgem Maria? Ou eu vou me deixando levar? Ah, eles falam bonito, então vamos participar lá hoje, amanhã a gente vai para a missa. Não, nós somos católicos. Eu tenho autoridade de dizer, eu e a minha família, nós só vamos servir a um Deus. Ao Deus de Jesus, não ao Deus do dinheiro, não ao Deus da prosperidade, não ao Deus vingativo. Nós vamos servir a esse Deus que num ato extremo de amor veio morar no nosso meio.
É esse Deus que nós queremos servir. E é esse Deus que nós católicos servimos. Por isso, meus irmãos, vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos a coragem de ter essa autoridade, que a nossa vida possa nos dar essa autoridade, que eu possa, diante das situações que me tiram do caminho do céu, que eu possa ter essa autoridade de dizer: não, o meu caminho já foi traçado por Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito.